Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou um nerd da química e eu não fumo. Aliás, na verdade, nem se eu quisesse eu poderia fumar, porque eu sou alérgico ao cigarro. E isso por um lado é muito bom, porque eu não vou cair no terrível vício do tabagismo. Porém, tem um lado ruim, que é o fato de que eu simplesmente não posso chegar perto de pessoas que fumam, porque isso pode fazer eu passar muito mal, eu posso ter uma reação alérgica, e isso pode, dependendo do caso, ser bem incômodo. Pois neste vídeo eu irei enfrentar o meu maior inimigo em nome da ciência. Ou seja, eu vou fazer uma reação química, uma experiência que envolve justamente o fumo, porque eu irei extrair a nicotina do tabaco, do fumo, do cigarro, para poder fazer alguns testes químicos bem interessantes com ela. Ou seja, como vocês já devem ter percebido, eu estou arriscando a minha vida pelo bem maior da ciência, para levar conteúdo de qualidade a todos vocês, meus espectadores queridos e amados. Então eu espero que vocês contemplem, que vocês retribuam pelo meu abnegado sacrifício em nome da ciência, deixando o seu joinha aqui no vídeo, apertando lá no like, apertando o sininho de notificações para que as notificações dos vídeos sempre cheguem para vocês, para ajudar também a divulgação científica, o crescimento deste canal, para poder ajudar também este humilde divulgador científico que vos fala. Então, espero que vocês gostem bastante da experiência que nós vamos realizar. E, sem mais delongas, vamos para a nossa experiência. Pois então, neste vídeo eu irei estrear de fato a minha balança de precisão que eu ganhei e mostrei elas no vídeo do unboxing. Então nós vamos colocar aqui um pedaço de papel para não deixar resíduos de fumo na minha balança. Vamos tarar a balança aqui. Então nós vamos pesar aproximadamente 1 grama de fumo desfiado. Aqui nós temos um pouco de fumo sabiá, aquele fumo de cigarro. Eu peguei pouco porque eu não... Justamente para evitar que eu tenha uma reação alérgica muito forte, estou tomando todo o cuidado do mundo para não entrar em contato direto com isso, até mais do que eu costumo tomar com as químicas que eu costumo fazer. E olha só, consegui exatamente 1 grama de tabaco desfiado aí para fazer a experiência. E agora eu vou colocar esse tabaco, esse fumo, dentro de um papel de filtro para fazer tipo um saquinho de chá. Nós vamos extrair a nicotina a partir do fumo, fazendo uma infusão em água quente, meio levemente ácida. Então nós vamos aqui embrulhar bem, com muito cuidado para não entrar em contato direto com o fumo. E agora nós vamos colocar aqui um becker de água morna, contendo um pouco de água morna, e vamos adicionar uma certa quantidade de ácido acético, a 5%, ou seja, vinagre de álcool mesmo, que no caso eu tenho disponível, para poder facilitar a dissolução da nicotina, que ela é mais facilmente solúvel em meio ácido e especialmente a quente. Então nós colocamos aqui e vamos deixar por cerca de 1 hora esse pacotinho em infusão nesse becker. A nicotina na forma pura é um composto que é moderadamente solúvel em água. Ela se dissolve melhor em água quente e muito mais facilmente em meio ácido, porque o meio ácido faz com que a nicotina, que é um composto de caráter básico, reaja formando um sal solúvel em água, bem mais solúvel do que a nicotina base. E agora nós iremos preparar um teste para a detecção da presença de nicotina nessa solução, que é aquele famoso reagente de Dragendorf, que eu já mostrei em um vídeo anterior deste canal. Aqui eu coloquei uma solução de nitrato de bismuto e um pouco de ácido tartárico para poder estabilizar essa solução. E então adicionamos o iodeto de potássio e podemos notar a formação da solução amarela formada pelo íon tetraiodo-bismutato. Este íon ele tem essa cor amarela bem forte, ele é um íon complexo com uma forte cor amarela e ele tem a propriedade de reagir com alcaloides precipitando sais insolúveis. Então agora nós vamos preparar nossa solução de nicotina aqui. Depois de 1 hora de infusão, nós vamos tirar o saquinho de chá que nós colocamos, semelhante ao saquinho de chá. Então vamos fazer agora o teste com essa solução. Aqui nós colocamos um tubo de ensaio preparado para fazer a reação química. Colocamos dentro dele a nossa solução contendo sal de nicotina, acetato de nicotina no caso. E agora vamos fazer o nosso teste de Dragendorf para a detecção da presença de nicotina na solução. Então nós colocamos aqui um pouco de tetraiodo-bismutato de potássio e nós notamos a formação desse precipitado laranja. Esse precipitado é o sal tetraiodo-bismutato de nicotínio e isso prova a presença de nicotina nessa solução, pois a nicotina, sendo um alcaloide, ela produz um precipitado, ou seja, um sal insolúvel, quando reage com o íon tetraiodo-bismutato. Ou seja, aqui nós podemos ver claramente a presença de nicotina na solução do tabaco. Pois então, após realizar essa experiência, eu estou vivo, graças a Deus,
E agora eu vou explicar exatamente o que aconteceu nessa reação química. Então, nessa primeira reação química, pude aproveitar aqui minha balança de precisão que eu adquiri no vídeo do unboxing para um amigo meu chamado Raul Félix. Então, eu pude pesar cerca de 1 grama de fumo, que possui aproximadamente entre 6 e 16 miligramas de nicotina, o que dá aproximadamente na média uns 13 miligramas de nicotina. Então eu pude extrair essa nicotina do fumo de uma forma simples, colocando ela em água em meio ácido. No caso eu usei o ácido acético, que é o vinagre de álcool, porque a nicotina é uma substância de caráter básico. Então, como ela é uma substância de caráter básico, afinal ela é um alcaloide, o nome alcaloide veio do termo alcalino, que significa básico, ela reage com ácidos formando sais e água, da mesma forma que uma base reage. Então, aqui a nicotina é um líquido, de uma cor aproximadamente amarelada, em que ele é moderadamente solúvel em água, porém, em meio ácido, ele é mais facilmente solúvel, e também em água mais quente ele se dissolve melhor. Então eu adicionei um pouco de um ácido fraco aqui para poder reagir, formando um sal com a nicotina, para facilitar a extração. E após deixar essa uma infusão por cerca de 1 hora, eu tirei o pacotinho que eu usei como filtro para poder evitar que as partículas sólidas ficassem misturadas na solução. E então eu fiz o teste para identificar a presença de alcaloides nessa solução, que é o teste de Dragendorff, que já foi tema de um vídeo anterior que eu tinha feito neste canal. Então, como vocês viram, depois de misturar as duas soluções, ocorreu a formação do precipitado laranja, que é um indicativo de teste positivo para a identificação do alcaloide, que no caso, o alcaloide presente nas folhas do tabaco é a nicotina. Então eu obtive um precipitado laranja de tetraiodo-bismutato de nicotínio, que é um sal insolúvel formado pela nicotina, que pode, portanto, servir como positivo para esse teste. A nicotina, como já foi dito, ela é um alcaloide, ou seja, uma substância com propriedades básicas. E ela tem uma característica que ela tem em sua estrutura um grupo amina terciária, ou seja, nós temos um átomo de nitrogênio que está ligado a 3 átomos de carbono. E quando nós temos uma amina terciária, um composto que possui grupos amina terciária, eles formam sais insolúveis em água quando reagem com o íon amarelo tetraiodo-bismutato, que é a substância presente no reagente de Dragendorff. Ou seja, quando nós misturamos a solução de Dragendorff com alguma fonte de amina terciária, como por exemplo os alcaloides, incluindo a nicotina, que ela possui esse grupo amina terciária, ele forma um sal insolúvel com o cátion dessa amina terciária e ele precipita da solução, ele vai para o fundo, ele não se dissolve em água. Então assim, nós podemos tanto detectar a presença do alcaloide ali na amostra, como nós podemos separar esse alcaloide da amostra, já que ele vai formar um sal insolúvel, e depois nós podemos recuperar esse alcaloide extraído por um outro processo químico. Então, agora que eu fiz esse teste de detecção da presença de nicotina, ou seja, nós fizemos uma bela reação química que prova a presença de nicotina nessa solução, agora nós vamos fazer uma outra experiência que envolve uma propriedade pouco conhecida da nicotina, que é o fato de que ela também serve como um agente complexante, ou seja, ela forma complexos com íons metálicos, aqueles complexos de transição. Isso acontece porque a nicotina, ela é uma substância que a estrutura molecular dela tem um anel piridina. Vocês podem ver aqui na foto que ela tem um anel de 6 membros contendo nitrogênio. E a piridina é um excelente ligante na química de coordenação, ou seja, ela forma facilmente ligações com íons metálicos, dando vários complexos geralmente coloridos, que indicam ali a presença de um composto semelhante à piridina. E como a nicotina possui esse anel piridina, ela pode se ligar aos íons metálicos da mesma forma que a piridina, então nós podemos preparar alguns complexos de nicotina com íons metálicos que têm algumas cores bem legais. Então, dito isso, vamos agora fazer algumas experiências bem interessantes de complexação da nicotina com alguns íons metálicos. E agora, nesse próximo teste, nós iremos testar as propriedades da nicotina como um ligante em química de coordenação, ou seja, um agente complexante. Nós colocamos aqui uma solução de cloreto de cobre 2, adicionamos aqui a nossa solução contendo nicotina, agitamos bem para misturar a solução, e depois nós adicionamos uma pequena quantidade de hidróxido de sódio, que é uma base, para poder desprotonar a nicotina que estava combinada com ácido acético, para tornar ela suscetível à reação de complexação. Agora a molécula de nicotina, quando adicionamos base, ela perde os íons de hidrogênio que estavam ligados a ela, e isso torna o nitrogênio ligante dela disponível para se ligar aos íons metálicos, no caso o íon de cobre, e ele forma esse belo complexo verde, que é o complexo tetraquis nicotina cobre 2, que ele tem uma cor verde bem intensa. E nosso próximo teste envolve o elemento cobalto. Vamos fazer um complexo da nicotina com o cobalto. Aqui nós colocamos uma solução de
de cloreto de cobalto 2 contendo cloreto de sódio para aumentar a quantidade de íons cloreto em solução. Adicionamos então a nossa solução de nicotina e colocamos uma pequena quantidade de amônia, que é uma base mais fraca aqui, para poder desprotonar a nicotina e tornar ela propensa a se ligar aos íons de cobalto. Então, quando nós reagimos, aqui nós adicionamos a base para diminuir a acidez do sistema. Os cátions de cobalto mais 2, eles irão formar um complexo com a nicotina e com os íons cloreto da solução, que esse complexo possui uma cor verde bem profunda, bem intensa e um pouco azulada. Aqui nós temos, geralmente quando nós adicionamos um ligante semelhante à piridina, numa solução de cloreto de cobalto em meio contendo cloreto, ele pode se ligar a 2 ou 4 moléculas desse ligante, mas como nós temos pouca nicotina na solução, formamos aqui preferencialmente um complexo com 2 ligantes. Nós fizemos algumas experiências de complexação da nicotina com sais contendo cobre mais 2 e cobalto mais 2, que formam facilmente complexos do tipo piridina. Aqui nós pegamos uma solução de cloreto de cobre 2, uma pequena quantidade, já que a nicotina presente na solução é a concentração bem baixa, e eu coloquei essa solução, um pouquinho dessa solução, e depois adicionei a nossa solução extraída de nicotina. E aí, logo em seguida, eu adicionei algumas gotas de hidróxido de sódio, que é uma base, porque a nicotina presente nessa solução, ela estava protonada, ou seja, ela tinha recebido alguns íons hidrogênios do ácido. E nessa forma, contendo os hidrogênios ligados, formando o cátion de piridina, ela não se liga aos metais. Então eu adicionei um pouco de base para poder remover esses íons H+, que estão ligados à nicotina, e isso deixa o nitrogênio do anel piridina dela livre para poder se ligar aos íons metálicos. Então alguns complexos semelhantes aos complexos de piridina se formaram. No caso, o íon de cobre, ele se liga a 4 moléculas de nicotina pelo nitrogênio da piridina ali, formando um complexo verde brilhante de tetranicotina cobre 2, que é que vocês puderam ver na reação química, aquele sal, aquele complexo de cor verde bem bonito que se formou. Em seguida eu testei com cloreto de cobalto 2, na presença de excesso de íons cloreto. No caso eu coloquei cloreto de sódio, sal de cozinha misturado, para poder fornecer um ambiente que tenha muitos átomos de cloro ali para poder reagir na formação do complexo. Quando nós adicionamos a nicotina a essa solução de cloreto de cobalto contendo cloreto, ele vai formar complexos ligados à piridina e ao cloreto, e esses complexos têm uma cor verde profunda, como vocês puderam ver no resultado da experiência. No caso, o cobalto ele pode se ligar a 2 íons cloreto e 2 moléculas de nicotina ou 4 moléculas de nicotina, dependendo da proporção de nicotina presente na solução. Como nós tivemos pouca nicotina, ou seja, a solução tem uma concentração baixa, já que eu não pude trabalhar com grandes volumes, tanto por falta de material quanto pela minha alergia mesmo, então nesse caso nós obtivemos principalmente o complexo de 2 nicotinas e 2 cloretos, que ele é pouco solúvel em água e tem uma cor verde profunda. Porém ele se formou com algumas impurezas ali no meio, que deixaram essa cor um pouco suja, um pouco mais difícil de ver. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa experiência. Peço para vocês, novamente, para inscreverem-se neste canal, deixar seu like, curtir, já que este foi um experimento bem perigoso para mim, e eu fiz ele ainda assim desse jeito. Então, agradeço bastante a contribuição de vocês, as visualizações no canal, o carinho e tudo mais. Muito obrigado pela atenção de vocês, e vou deixar um apelo para todos vocês que assistem este canal.